Então, é com alegria que a gente abre aqui a roda Floresta Afrodiaspórica. E a gente vai ler um texto belíssimo. Já está aqui no chat o nosso texto? Tá? Para todo mundo já pode ver. Tá aqui. Um texto belíssimo do Simas e do Rufino, que infelizmente não podem estar aqui com a gente hoje, porque dão a aula no horário, então a gente não conseguiu, mas a gente tem convidados muito encantados, que trabalham diretamente com a questão do encantamento, né, fazem disso sua vida, e eu acho que o papo segue forte, de todo jeito. O texto que a gente vai ler é Encantamento sobre Política de Vida, e a gente vai começar a ler a partir da página 8, porque a gente teve que fazer um recorte por conta do tempo, e a gente está aqui com a presença da Mafalda Pequenino, que é atriz e assistente de direção da grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades, com linguagem de circo dramático e teatro de rua. Coordenadora, coreógrafa e diretora artística dos Pernaltas do Orum, do Grupo Afro e Luobá de Mim. Educação, Cultura e Arte Negra, diretora do núcleo Catupum, de Palhaçaria Preta e apresentadora do programa infantil Quintal da Cultura, dirigido por Beth Rodrigues, exibido na TV Cultura. Então, Mafalda, muito obrigada pela sua presença, uma honra para a gente ter você aqui. Quem nos recebe hoje é a Elza Ribeiro, a casa da Elza Ribeiro nos recebe. Te dei um tempinho, Elza, porque eu sei que saiu corrida da outra live, né? Eu preciso deixar ela respirar. Então, gostaria que você fizesse uma fala, se apresentando e fazendo as honras da casa. Sou Elza Ribeiro, eu trabalho com a cantora Rita Benedito, idealizadora do projeto Tecnomacumba, que está comemorando 18 anos este ano. E sou uma das organizadoras do Festival Gamboa de Portos Abertos, junto com meus amigos Marisa Silva e Paulo Pelá, né? Agora eu também estou com o espaço da Gamboa, que vai ser chamado Espaço Aberto de Cultura. Na verdade, ele está sendo estreado agora, dentro do Quinto Gamboa, né? Online ainda, né? Porque não pode ser presencial. E muito feliz de estar nesse dia, dessa roda afrodiaspórica, né? Tão importante para a nossa pequena África, né? A gente está dentro da pequena África, para mim, o maior diamante do Brasil, né? Toda uma cultura muito forte, muita memória, muita resistência também. Então, eu quero desejar a todos os convidados que sejam muito bem-vindos. Mafalda Pequenino, seja bem-vinda. Eu quero todos os presentes aqui, parabenizar a Yazana Guizo pela linda curadoria. O festival está sendo lindo. Temos tido rodas maravilhosas, né? Então, presentes, sejam todos bem-vindos. Maravilha. Lígia, Helena, temos vinheta ao vivo, é isso? Por que não? Abre-te, campo famoso, abre-te, campo famoso, cheio de tanta alegria, cheio de tanta alegria. Abre-te, campo famoso, abre-te, campo famoso, cheio de tanta alegria, cheio de tanta alegria. Elas chegam de canoa, elas chegam de canoa, vindo do lado de lá, vindo do lado de lá. Elas chegam de canoa, elas chegam de canoa, vindo do lado de lá, vindo
virar, voltei aí pra virar. Salve Quinto Gamboa de Portos Abertos! Salve! Salve! Salve Floresta Cidade! Salve! 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 Beleza! Salve! Maravilha! Começamos na alegria, então, compartilhando o texto. Lembrando aqui para alguém que está chegando hoje, a gente lê o texto de maneira compartilhada, então se você sentir vontade de ler, seja muito bem-vindo para a leitura. A ideia é que muitas vozes possam ler, o quanto mais melhor, na verdade, e a gente possa se escutar, fazer a energia girar, mesmo que online, né? E a proposta hoje é que a gente leia 2 parágrafos para, como a gente tem mais texto, para acelerar um pouquinho a leitura, tá? Então, como demora um pouquinho para trocar, se a gente lê 2, acelera um pouquinho. Então, bora lá. A gente vai começar na página 8, justamente para reduzir pela metade o texto. Então, a gente vai descendo. Tem um parágrafo específico, que eu acho que começa com o mesmo, né, que a gente selecionou, assim, para fazer sentido, a gente começar aí no meio. E depois, o texto está no chat, quem tiver vontade de ler ele inteiro, manda ver depois, tá bom? Então, começa nesse mesmo, bora lá. Posso começar? Aqui nesse mesmo, né? Mesmo as tradições discursivas que se reivindicam progressistas são ainda fixas em pressupostos ocidentalizantes e não disponíveis ao transe e não têm respondido de forma responsável à diversidade do mundo. Conhecimentos anteriores a 5 séculos de história são indexados como não relevantes por versarem em outras gramáticas. Em virtude disso, não levam o carimbo da consciência, do humano e da civilização. É por isso que o encantamento tem sido alvo do fetichismo e de desqualificação nos debates sobre sociedades e modos de vida. Falamos do encantamento enquanto astúcia de batalha e mandinga em um mundo assombrado pelo terror. Enquanto há quem acha que a bobagem e as florestas são derrubadas, os xamãs e pajés invocam os espíritos da natureza para recordarem que um dia fomos árvore, folha e poeira do universo. Viramos no transe de medicinas que desconhecemos. Eles miram a cura para esse adoecimento. Não há nenhuma noção romântica nessa prosa que anseia por relações livres de conflitos, redenções e promessas de conquista. O encantamento diz sobre como as gramáticas superviventes se inscreveram nas dobras de um amplo repertório de assassinatos. Estou perdida, eu não achei essa página 8? Isso. Agora foi para 9. Para dobrar a lógica de mortandade, é fundamental considerarmos que a morte, como duplo da vida, passagem para outras dimensões da existência, travessia nos ciclos do tempo e cumprimento da ética ancestral, não é um radical da escassez, da interrupção, mas sim da continuidade. Dessa maneira, a morte, enquanto rito, pode ser chave para a compreensão da esfera da vivacidade e não da dicotomia vivo e morto como algo ativo e inativo ou útil e descartável. Não à toa, a dimensão da ancestralidade se manifesta como fundamento ético que interliga diferentes expressões da existência. Na experiência do nascer, do morrer ou do refazimentos cotidianos, se expressam o nosso caráter provisório, inacabado e dialógico. Ou seja, a vida é um sentido amplo que comunica a vibração do ser em conexão com todas as outras coisas criadas e invisíveis aos nossos olhos. As sabedorias ancestrais ensinam que não existe no universo o grande e o pequeno. O que há é a harmonia entre as coisas que possuem tamanhos distintos, sem relações de grandeza que, desprovidas de sentidos, não acrescentam nem diminuem nada.
Nesse sentido, o encantamento dribla e enfeitiça as lógicas que querem aprender a vida em um único modelo, quase sempre ligado a um centro produtivista e utilitário. Daí, o encante ser uma pulsação que rasga o humano para lhe transformar em bicho, vento, olho d'água, pedra de rio e grão de areia. O encante pluraliza o ser, o descentraliza, o evidenciando como algo que jamais será total, mas sim ecológico e inacabado. Se oriente, desanuvie seu sentir, respire o pó das árvores, que são vida muito antes de existirmos. Haverá quem, lendo isso, considere que falamos de fantasia ou coisas do tipo. Acontece que o humano, como métrica de uma conjunção entre o branco, homem, cristão, obcecado pelo consumo e acúmulo, esqueceu o que é a natureza. Se blindou de civilização a ponto de esquecer que é somente mais uma manifestação do vivo integrado a um amplo e complexo organismo. Por se distanciar disso, tem perdido a vivacidade, se adequando a um padrão de desencantamento. Considerando que viver é a artimanha que se cultiva entre aquilo que se enxerga e aquilo que mora no invisível, seguimos o rastro da flecha que atravessa o tempo. O contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. Para os saberes que margeiam essa terra e sopram ar, hálito e palavras de força para afugentar o espectro colonial, vida e morte transbordam os limites de uma compreensão meramente fisiológica, para se inscrever em outras dimensões. Assim, cabe falarmos em mortalidade e vivacidade, considerando que a primeira é um estado de desencanto da vida e a segunda é a experiência do ser integral e integrado como a natureza, mesmo que eventualmente tenha morrido. Essa é uma das picuinhas de caboclo lançadas aos modos dominantes convertidos a um senso de humanidade perverso com a natureza. Os caboclos do Brasil, supraviventes pela via do encanto ou do fazer do duplo vida e morte uma jornada de não esquecimento, nos convocam a pensar e encarar essa quizumba. O brado ecoa. Nessa terra se instalou um modo adoecido, um amplo repertório de formas de desencanto que hoje nos fazem acreditar que esse simulacro que nos é destinado é um modo normal de vida. Toda vez que a mata se ouve, um barulho, o pássaro do sonho nos visita, a fumaça é soprada para afugentar o aperreio, um caboclo atira suas flechas invisíveis para nos lembrar que viver é mais que as sobras do olho gordo e da escassez gerida pelos homens de bem. Recuperar o sentido ancestral e espiritual da ideia de conexão é necessário para nos interligar às teias e tecnologias da biosfera que são capazes de nos fazer respirar e apontar caminhos na labuta entre vivacidade e a peçonha do desencanto. Ela olha para você, vai no rabo. Vamos em bando, aqui que estamos, né? Vamos em bando, as sabenças das margens falam de muitas formas sobre como a violência aqui perpetrada há séculos impede a vivência dos ciclos em que a vida e morte são dimensões da natureza e da conexão com o todo. Um mundo obcecado pela linearidade, pelo desenvolvimento que explora a natureza como um mero recurso e enxerga na métrica do humano a semelhança com o divino, está fadado a se perder na circularidade da existência. O desencanto diz sobre as formas de desvitalizar, desperdiçar, interromper, desviar, subordinar, silenciar, desmantelar e esquecer as dimensões do vivo, da vivacidade como esferas presentes nas mais diferentes formas que integram a biosfera.
Entender o desencante como uma política de produção, de escassez e de mortandade implica pensar no sofrimento destinado ao que concebemos como humano, no deslocamento e na hierarquização dessa classificação entre os outros seres. Na embolada entre vivacidade e mortandade, encantamento e peçonha, nos atracamos com o Brasil. Jogamos o corpo na dança e no sopro da flauta, a esperança de uma virada poética e política que transmute as energias. Nesse ponto, lançamos a provocação e afirmamos que o Brasil precisa dar errado urgentemente. O país anda se vendo no espelho nesses anos bizarros. É aquele que destrói sistemas de mundo e formas plurais de vida, formado por capitães do mato, capatazes, senhores de engenho, tarados, feitores bandeirantes, apressadores de índios e destruidores de quilombos, genocidas, generais, torturadores, coronéis, pistoleiros, membros de esquadrão da morte, misóginos, homofóbicos, parasitas sociais, fanáticos religiosos, burocratas medíocres, empresários mafiosos, doutores pedantes, milionários sibaritas e arrivistas inescrupulosos. O projeto de normatização desse Brasil de horrores, para que seja bem-sucedido, precisou de estratégias de desencantamento do mundo e aprofundamento da colonização dos corpos. O corpo, afinal, pode ameaçar, mais do que as palavras, de forma mais contundente, o projeto colonizador, fundamentado na catequese, no trabalho forçado, na submissão ostensiva da mulher e na preparação dos homens para a virilidade expressa na cultura da curra. O corpo convertido, o corpo escravizado, o corpo feito objeto, e o corpo, mexeu, obrigada, e o corpo como arma letal. Este Brasil é um país de corpos doentes, condicionados e educados para o horror como empreendimento. No meio de tudo isso, para piorar, parece perdida, a curto ou médio prazo, a possibilidade de qualquer projeto nacional menos bizarro. Os anseios de grupos que romantizam o precário e de outros que pragmaticamente acham que os fins justificam os meios, estão aí esparramados. Parecem birutas de aeroporto em vento de viração. As ilusões iluminadas foram atropeladas pela saudação que um troglodita fez ao assassino brilhante Ustra, o capataz mais grotesco do regime de execução de 1964. Vampirizada pelo terror, parte da população apoia as pautas mais obscurantistas. A inclusão apenas pelo consumo deu nisso. A revolução é o carro na garagem comprado em 72 prestações. Nosso próximo passo parece ser a privatização, ao mesmo tempo, das universidades públicas e dos presídios brasileiros. O Brasil, como Estado colonial, foi... Gente, desculpa, esse barulho é aqui? O Brasil, como Estado colonial, foi projetado... Desliga o microfone, só um minuto. Ju, mas não tem problema, a gente está entendendo, manda ver. Tá bem. O Brasil, como Estado colonial, foi projetado pelos homens do poder para ser excludente, racista, machista, homofóbico, concentrador de renda, inimigo da educação, violento, assassino de sua gente, intolerante, boçal, misógino, castrador, faminto e grosseiro. Somos, em parte, isso tudo, não? Nesse sentido, desconfiamos que nosso planeta não é ter dado errado.
O nosso problema não é ter dado errado. O Brasil, como projeto, até agora deu certo. O trabalho é miúdo, constante, longo, de enfrentamento e aprendizado. A ideia de resistir não é mais suficiente. Evocamos os repentes dos cantores, os cantos da Aruanda, a procura de Ivê Maraê, o passeio do touro coroado do lençol, o prelúdio das baquianas no rodopio do Ecorisco, a encantação do mundo desvelada no contracanto de Pixinguinha no 1-0, a bandeira branca de Zaratempo tremulando nos corpos troncos das imensas gamaleiras. Nas horas de desespero, na beira do abismo, parido pelo ventre do navio que atravessou a Calunga gritando o triunfo da morte, alguém sobreviveu e bateu um tambor. O mesmo que reverberou um dia, afirmando a vida e cuspindo na cara do capitão do mato, numa esquina vagabunda do Estácio de Sá. Em resumo... pode ir. Pode ir. Em resumo, por aqui se construiu um empreendimento escravagista, fugidor dos corpos, extremamente bem-sucedido, que moe as mulheres, crianças e homens, derruba as matas, desencanta os rios e as ruas. Deu certo até hoje, com as sobras. A nossa chance é começar a dar errado, como indivíduos e coletividade, com a maior urgência. Precisamos arvorecer com a delicadeza do jasmineiro e a fortaleza de 1000 anos da sumalumas da floresta. Agir como a folha da espinheira santa, em suas artimanhas de guerra, nas bordas de espinhos e cura das doenças, quanto encantadas pelos caboclos. Soterrados nos escombros das obras coloniais, vivemos sob as dimensões do carrego dessa empresa de destruição de inúmeros sistemas vivos. Uma engenharia que produz terror, trauma e nutre de perversidade os funcionários que disseminam ódio e devoção ao extermínio, no papel de terror cultivado pelos espectros da plantation, da catequese, da infantaria, se produz o desvio e a aniquilação de muitas formas, mesmo almejando o corpo maculado. Por tortura, estupro, cárcere, esculacho e humilhação. As formas, primeiro, é a ação do poder colonial. Existe ainda formas sutis e duradouras de se alimentar o desencante. Nos alicerces que sustentam o Brasil dos senhores que aplaudem e mobilizam a espiritualidade mortífera, estão substanciados vários modos de colonização que aniquilam gramáticas maternas e percepções de mundo, criam modos de interrupção dos ciclos, encapsulamento do tempo, destruição das relações comunitárias e aniquilação do sentido ritual da vida como dimensão ecológica. Ou seja, aqueles que aqui aportaram e trouxeram a guerra, a doença e a promessa constituíram formas de desencantamento, mortandade, assassinando saberes, linguagens, comunidades e rituais. Esse Brasil que deu certo financiou um modo de vida que, para ser adquirido, cobrou a vivacidade de seus seres. O que gere o poder dos bispos e capitães nessa terra é forjado na mentira. As fake news de hoje têm o carrego da praga rogada de ontem. Atentem para os ciclos. A natureza ensina quando são demandados os refazimentos. A ética ancestral nos interpela sobre quais respostas daremos para o desmantelo do mundo. Para honrar e bater tambor aos que nos trouxeram nos ombros, aqueles que iremos carregar e atar emendando o ciclo, só há um caminho: responder com a própria vida. Casse um silêncio e deixe o ancião tempo lhe soprar na alma que existência é um princípio comunitário. Quando falamos de ancestralidade, não estamos reverenciando a morte, mas fortalecendo conexões
entre os mortos e os vivos. Coisa que preserva perfeitamente viva a história da comunidade. O morto representa uma realidade física e espiritual, presente tanto no passado quanto no agora, entre os vivos. Ao mesmo tempo, alicerça a moldagem da direção de nossa realidade física e espiritual, em conexão com as mais diversas formas de vida e de nossa presença no futuro. Os ventos ensinam, como diz um velho provérbio dos Congos, que os pássaros têm asas porque elas lhes foram passadas por outros pássaros. Por outro lado, família, nação, Deus, eleitores são discursos aqui pavimentados na aniquilação e desvio de outros modos de sentir a vida. A privatização da existência é um arremedo que, para se alçar como promessa, precisa destruir o outro como expressão da diversidade. A coexistência não é um caminho possível para aqueles que cultivam a tara do narcisismo colonial. Como combater a mortandade quando ela se torna algo corriqueiro? O encantamento, sem nenhum fetichismo conceitual ou presepada, é política de vida plantada nas margens, capoeiras, sambaquis, quilombos, mangues, sertões, gameleiras, esquinas e matas daqui. O encantamento, enquanto manifestação da vivacidade, expressa no cruzo entre naturezas e linguagens, está implicado na dimensão da comunidade e do rito. Em outras palavras, o extermínio e a subalternização secular de princípios comunitários e de práticas rituais contrárias ao padrão dominante são um dos componentes da política de mortandade e do desencantamento do mundo, o que habita no corpo daqueles que fazem firula em torno da miséria. Como temos insistido em alguns escritos e falas, a dominação colonial lança um problema a ser enfrentado também de maneira pedagógica. Como responder com a vida a um sistema de desencanto? O Brasil, dos homens de bem, que invoca a espiritualidade colonial para a transformação do Estado em uma burocracia, vê na mortandade o impulso para o lucro. Afinal, a riqueza para eles é um ideal de grandeza ancorado na escassez, na pilhagem de corpos e nas sobras do desmantelo do mundo. Como gungunou o preto velho mandingueiro, diante do horror, a colônia é um banco de almas. É preciso ouvir o silêncio. As tecnologias que nos conectam à prática do bem viver são ancestrais. Precisamos romper com a escolarização feita pelo Estado colonial e a cultura BBB, bala, boi e bíblia, que alastra a infecção do esquecimento. Quando toca em qualquer buraco da terra, todo tambor chama quem mora nas barras do tempo e cura o corpo, ao dizer que ele é suporte da vida e que a verdadeira aniquilação é a feita pelo desmantelo de suas próprias histórias. São, afinal, 500 anos de investimento na palavra como salvação e rosário de justificativas santas para a mortandade. Ao rezar a cartilha de que o homem é dono da terra, esquecemos que a terra é que é a matriz de tudo. Tudo se compra, diz o mercador. Saia do seu próprio corpo, ela já não lhe pertence, diz o pregador. A doença, o abatimento, o desarranjo das memórias é o desmantelo existencial. O desencantamento às vezes aniquila, às vezes aquebranta, lançando-nos em uma contínua perda de vivacidade que imobiliza e tampa nossos ouvidos ao canto do pássaro dos sonhos. É fundamental soprar palavras de força, aprender o saber dos anciãos da terra. Ele não foi perdido. Não basta colher a folha para fazer o remédio. É preciso saber cantá-la e encantá-la. Cantar a folha é reverenciar a permanência da árvore. Iroko é o orixá do tempo e da ancestralidade. Em alguns mitos, é a primeira árvore do mundo. Pelo seu tronco, os orixás da criação saíram do Orum e chegaram ao Aie. Para alguns mais velhos,
Mais do que uma árvore, Iroko é uma raiz, evocação do poder dos ancestrais e senhor do tempo da paciência. Tem ligação com o culto das mães feiticeiras, já que em um mito o pássaro das senhoras pousou em seu galho. O mensageiro de Iroko é o abutre, que pousa e voa dos imensos galhos da árvore sagrada para dizer que nós não somos donos do nosso tempo. O abutre encarna a noção da nossa finitude. As raízes do Iroko encarnam a eternidade da memória ancestral. Iroko é o tempo em duas dimensões, o da ancestralidade e o do porvir. É o mistério da paciência. Exu percorre a temporalidade do Iroko na dimensão da imprevisibilidade. Iroko tem a fixidez da gameleira. Exu tem a fluidez da folha que cai da árvore no meio do redemoinho. A sabedoria de Ifá, conhecimento oracular que fundamenta o culto aos orixás, afirma que o tempo é um fenômeno que se manifesta em todos os fatos que estão a ponto de acontecer, que estão acontecendo ou aconteceram. Além disso, o tempo engloba todos os acontecimentos passados que ligam o início das coisas ao presente. Vivemos, segundo ensina o Pequeno Homem Sem Ossos, um dos títulos de Orunmila, concomitantemente em três tempos mundos, em conexão: o da realidade concreta, o dos valores sociais e o da autoconsciência. O primeiro é o tempo mundo dos seres vivos, da natureza cósmica e dos fenômenos naturais. O segundo é o dos valores ancestrais, que regem os processos espirituais da comunidade com vistas à permanência. O terceiro é o das forças incorpóreas e absolutamente inexprimíveis fora da poética do encantamento. A existência simultânea do passado, do presente e do futuro, ritualizada em aldeias, gumas e terreiros, tempera o tempo dentro da harmonia dessas três variantes. Ao encapsular o tempo na dimensão do relógio e dos ritmos da produção e do consumo, restringindo a vida a uma funcionalidade utilitarista e comunicida, somos destruídos de vivacidade e nos tornamos mais uma peça de uma engrenagem. Somos nós que produzimos as mercadorias ou são elas que nos produzem? Alargar o tempo é ir além das aparências e compreender os pluriversos dos seres e suas conexões. Tal compreensão é um alicerce para a experiência comunitária e um meio para intervir em caso de ameaça a ela, bem longe de eruditismos exibicionistas ou especulações inférteis, incapazes de se traduzir em ações responsáveis que elaborem táticas capazes de construir politicamente a vida. É isso de que se trata. Assim está lançada a tarefa do encantamento, afirmar a vida neste e nos outros mundos, múltiplos, feito as folhas, como pássaros capazes de bailar acima das fogueiras, com a coragem para desafiar o incêndio e o cuidado para não queimar as asas. Chamuscados, feridos, mas plenos e intensos, cantando por saber que a vida é voo. Uhul! Nossa, mãe! Lindo, né? Dá para pedir para Emily repetir esse último parágrafo? Só para a gente o ajuntar. Senhora Emily, a senhora poderia repetir o último parágrafo, por favor? Hoje não, muito lindo, estou aqui emocionadíssima. Assim está lançada a tarefa do encantamento, afirmar a vida neste e nos outros mundos, múltiplos feito as folhas, como pássaros capazes de bailar acima das fogueiras, com a coragem para desafiar o incêndio e o cuidado para não queimar as asas. Chamuscados, feridos, mas plenos e intensos, cantando por saber que a vida é voo.
Lindo, lindo. Que maravilha. Dá vontade de ler de novo, né? Não, e cada parágrafo parar, né? Ficar ali. Comentar cada parágrafo, né? Seria bom. Porque é muita. Muita informação. Possibilidade, né? Eu quero aproveitar, então, e que eu vi que o Jorge chegou. Cadê o Jorge? Agora ele sumiu da minha tela. Mas você tá aí, né? Tá. Agora eu vi de novo. Tô aqui. Para apresentá-lo, imagina, tá uma correria. Apresentei já a Mafalda na abertura, agora eu apresento você. Jorge está à frente da CEPIR desde abril, é gestor de projetos, ator e produtor cultural, atuante na cultura há mais de 20 anos. Ele começou sua trajetória em um rádio local de Queimados, município onde nasceu. Jorge foi o coordenador geral de mobilização da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Durante sua atuação, ele criou e coordenou um dos maiores prêmios da história da pasta. E é também membro da Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades. Uhul! Que bom! Eu passo, então, a palavra para vocês animarem aí diante desse texto, mas se não quiser ser imediatamente, pode ser depois, pegando o bonde, mas se querem trazer a experiência de encantamento de vocês, acho que está tudo aí também no corpo, independente do texto, né? E com o texto. Enfim, está com vocês. Mafis. Salve, Jorginho, que saudade! Mafis, saudade! Você tá linda! Salve, Tá salve, amado! Te amo, que bom te ver aqui. Te amo muito, amado, te amo muito. Lá, meu povo! Nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa. Eu quero começar saudando e pedindo licença para as minhas mais velhas, para os meus mais velhos, né? Pedindo a bênção também para as minhas mais novas e para os meus mais novos também. E quero agradecer muito aí o convite e que veio de última hora, que eu fiquei com medo de não dar tempo de chegar aqui, mas bendito o tempo de Iroko, né? Então, o tempo que reinou para eu poder estar aqui com vocês, com todas e todos, foi o tempo de Babá Iroko, né? Esse babá tempo, tempo zaratempo, né? Que nos traz um tempo espiralado, né? Que, como também, né, os Luizes falam aí um pouquinho no texto, né? Eu acredito muito também, o tempo, ele é necessário para a gente, esse tempo espiralado, né? Esse tempo de babá Iroko, ele é necessário para a nossa conexão, para a gente fazer essa conexão e a gente trazer o encantamento, né? A gente fez um encontro esses dias, né, Lili? E aí a gente estava conversando e todo mundo, nossa, o tempo está passando muito rápido, vocês estão sentindo isso, né? O tempo correndo, nossa, que é isso? E eu acordo chamando o Babá Iroko. Eu acordo chamando esse tempo, porque a gente está dentro desse olho do furacão, né? No dia a dia, a gente tem que buscar as frestas aí para a gente conectar com esse tempo, né? Com esse tempo espiralado, com esse tempo de Babá Iroko. E quando eu penso, né, que quando a gente sente esse tempo correndo, esse tempo
que está passando muito rápido, é porque eu acredito que a máscara desse tempo de desencanto, ele também está caindo. E esse tempo espiralado, ele está chamando a gente para essa conexão, né? Que é a gente criar essa zona de oxigênio no nosso dia a dia, né? Esse tempo espiralado que ele vai na contramão, que ele é o contragolpe desse tempo que traz essa ótica ocidental, né? Esse tempo que a gente acorda já com esse tempo vendido, né? Com esse tempo perdido. A grande mestra Leda Martins, ela traz, né, isso, né? O tempo espiralado, que é esse tempo outro, esse tempo de Babá Iroko, né? Esse tempo ancestral que ele se curva para todos os lados, diferente desse tempo ocidental que tem esse tempo que ele é linear, que é esse tempo dividido, né? Presente, passado, futuro, que ele separa o presente e o passado e o futuro, né? Então, que é esse tempo espiralado, é esse tempo ancestral, né? E quando a gente vai falar da ancestralidade, a gente não está falando também, não é de reverenciar o passado, mas sim reverenciar as origens, né? Reverenciar aquilo que nós somos feitos. A ancestralidade, que a gente vai falar de ancestralidade, né? A gente vai falar dos nossos antepassados também, mas também desses ancestrais, dos nossos ancestrais mais antigos. Né? Porque se a gente fala de ancestralidade, a pessoa fala, ancestralidade, meu tataravô, o meu bisavô era indígena, meu era negro. Não, mas não é só isso. Né? A gente está falando de ancestralidade, a gente está falando dos nossos ancestrais mais velhos, né? Da terra, da água, do animal, do vegetal, né? Então, é conectar com a origem, e não é o início, mas é o princípio. Mas é o princípio, é esse que é o encanto, né? A gente reverenciar os nossos babás egunguns, as nossas iás egunguns, que são os nossos mortos, né? Que a gente poder, sim, como os Luizes fala também, a gente poder cantar, a gente poder dançar, a gente poder beber, a gente poder brincar a morte. Mas não essa mortandade, né? A mortandade é porque é o desencanto, né? A mortandade, ela traz o desencanto. Então, a ancestralidade, ela é esse culto à linhagem, né? A origem. Né? A gente está falando do nascimento do nascimento, né? Do nascimento que traz a existência. É isso que traz a existência. Né? A gente está falando de corpus comum, né? É de corporidade. E pensar a corporeidade trazendo esses ensinamentos ancestrais, né? Trazendo esses saberes ancestrais, que é o sujeito, mas é um sujeito coletivo. Né? A corporeidade é o sujeito coletivo. Né? Esse corpo comum. Por isso que a ancestralidade ela se dá no corpo, e o corpo ele é onde se dá a memória. É no corpo que acontece a memória. O corpo ele é esse suporte de saber e memória. Né? O meu corpo, que é um corpo diaspórico, ele vai trazer esses ensinamentos transladados, que todos nós temos, né? Os ensinamentos transladados, esses saberes que são subalternizados, esses saberes que foram totalmente descartados, né? E o corpo
que é esse que eu gosto de chamar de corpo, que é o nosso território ancestral, que é o primeiro a ser atacado, como traz aí no texto, né? É o primeiro a ser atacado, é o primeiro a ser tombado, é o primeiro a ser derrubado, estuprado, né? Então, a gente, na primeira roda, né, a gente falou muito do reflorestamento e se falou muito do corpo, porque é necessário a gente reflorestar os corpos, é necessário reflorestar o pensamento, é necessário a gente reflorestar os nossos corações, para a gente fazer essa conexão. É ele que é o nosso elo com o sagrado, com o divino, né? O sagrado, ele está no nosso dia a dia. Ele não está desconectado do nosso cotidiano. É que toda esse carrego colonial, essas nossas couraças coloniais, ele faz com que a gente desconecte, que faz a gente pensar, né, o ser humano separado da natureza. E é tão doido que eu lendo o Ney e o Luiz, né, tem uma parte que vai falar do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? O pensamento africano, o africano ele também é antropocêntrico. É o ser humano no centro. Só que, diferentemente do pensamento ocidental de antropocentrismo, que ele é o centro, mas como ele se pensa separado da natureza, então você aniquila aquilo que não é você, aquilo que não é o outro, porque você é o centro. Diferentemente do africano, porque né, dos povos originários, né, de todas as outras culturas, né, que não são ocidentais, né, que não traz esse pensamento, mas não está separado da natureza. Por isso que ele vai ser o centro, né, porque ele não está separado da natureza, né? Então, sim, eu acredito muito na memória, né, na ancestralidade como esse plano de reconstrução. É necessário. Vai falar, Jorge? Não, só para finalizar falando. Não, pode ir aí. Eu estava concordando. Porque nos povos originários, os povos africanos, o ritual fúnebre, ele é tão importante como o ritual de nascimento, né? Que é um pensamento que se funde pela ótica dessa metamorfose, da transformação, da necessidade da continuidade, na necessidade do existir, né? Então, quando a gente vai falar de reflorestar, é importante reflorestar o corpo, né? E quando a gente vai para uma prática que ela é óbvia, né, da gente pensar, então nós não vamos jogar o lixo, mas se pensar também que muitos corpos, eles são considerados e confundidos com os lixos. Esses corpos, escombros que estão no meio dos escombros também, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma memória minha. Vai falando aí, gente, porque eu falo pra caramba. Pode me cortar. Eu vou trazer uma memória minha para vocês, que não é para ninguém ficar impressionado, e nem é pela comoção, mas é pela reflexão, pensando no corpo como âncora de reflexão.
eu sempre cutuco minha mãe para eu saber das coisas, né? De saber da minha origem, da minha linhagem, como é, como não foi, né? Porque é isso. A gente tem um hiato, e esse carrego colonial, ele faz isso. Essa mortandade, ele é o apagamento da memória. Né? Ele é apagamento da memória. E a memória, ele é um legado nosso, né? A nossa memória individual e a nossa memória coletiva também. Aí, a minha mãe me conta que o meu bisavô, ele morreu dentro de casa. E ele e minha bisa, os pais da minha avó, do lado do meu pai, eles moravam em Quilombo, ali em Saudade, né? Meu pai não sabe dizer se era um quilombo, se a terra era aquela coisa de capião, né? Mas que quando chovia, alagava de tal maneira que não tinha como sair, não tinha como entrar, e isso durava dias. Então, o meu bisa, ele faleceu dentro de casa, e a minha avó não tinha como tirar o corpo dele de casa. Minha avó ficou dias com o corpo do meu bisa dentro de casa, ali alagados. Aquilo me impressionou e me trouxe a reflexão, porque é corpo, né? O meu corpo comum. Eu lembrei do quê? Da travessia, da Grande Calunga, desse mergulho do desespero, né? Do maior cemitério que nós temos, né? Desses corpos boianos, do onde o navio negreiro, por onde ele passava, vinha centenas de tubarões atrás, né? E fiquei pensando no hoje. É isso, no tempo espiralado, nesses corpos ainda, desses corpos que estão aí boiando, dos nossos mortos que a gente não pode enterrar, na chacina que a gente vê, e a gente vê aqueles corpos sendo carregados como um saco de lixo. Né? Mas eu estou falando isso, não é pela comoção, mas da gente trazer essa reflexão, né, nesse corpo como âncora de reflexão, e a gente poder fazer nesse encantamento, para a gente criar, né, o encantamento necessário, a gente precisa fazer como Exu. A gente precisa fazer como as pequenas grandes Áfricas, que comeu tudo, né? Exu Anibarijó, que comeu todas as coisas do universo para cuspir de forma transformada. Não é assim que as pequenas grandes Áfricas fazem? Que a cultura afro-brasileira fez? Porque esses códigos que ocuparam os nossos corpos, quando nós fomos retirados forçosamente de África e vindo para, né, pelas Américas, pela diáspora negra, que ele tem esses códigos, os nossos corpos ocupados por esses códigos coloniais, né? Os códigos linguísticos, códigos filosóficos, né? Códigos políticos, mas eles se confrontam, né? Tem um cruzamento desses códigos com com esses saberes, com as nossas tradições orais, né? Com os nossos orixás, né? E tem uma trançagem disso, que costura a nossa cultura afro-brasileira, né? Eu comecei a falar isso porque eu ia falar de alguma coisa, mas é isso, né? Porque é essa necessidade de nós todos, né? Negros, indígenas, não negros, não indígenas, né? Da gente comer tudo isso junto. Exu Anibarijó, ele é a boca coletiva, ele é o corpo que tudo dá, ele é a boca que tudo come. E é isso que a gente precisa fazer, né? E nós, né, aqui, não conheço todo mundo, né, mas nós artistas, né, a gente traz o encanto, né, a nossa possibilidade da gente encantar com
com as nossas artes, mas a gente precisa fazer isso também, para a gente trazer as narrativas, nossas narrativas, de formas transformadas. Né? Fala aí, Jorginho, já falei demais. Foi perfeita. Primeiro, uma bênção aos meus companheiros de gira aqui. Obrigado pelo convite. Obrigadíssimo pelo convite. Abençoe meus mais velhos. Mas você falou tudo, mano. Eu acho que esse texto, esse festival, Gamboas Portas Abertas, o nosso encontro, a sua fala me trazem certeza de algumas urgências, assim, que chegamos no ponto de serem urgências inegociáveis. Uma é, a gente precisa descoisificar o humano. O humano não é coisa. Descolonizar o corpo preto passo por isso. Ele ainda é coisa. E a gente precisa muito fazer isso. Para mim, essa é a política de sacralizar a vida, a mística possível para a gente construir outro tipo de relação e que a gente crie uma cidade, ou mesmo até, quem sabe, uma cidadania que seja mais cuidadosa com os seus. Então, primeiro é descoisificar. Se você vê, os mortos ainda são, você vê manchetes de jornal quando acontecem grandes barbáries. Você vê lá 25 mortos. Não, eles têm nome. Não é possível. Eles não são coisas, não é um produto de morto. E você faz dar isso muito bem. E a outra é a dimensão... Opa, meu celular até caiu, ó. Ficou nervoso. E a outra que eu... Deixa eu botar ele aqui direito, gente. E a outra coisa que você traz que me encanta muito é esse arco com o passado que pode projetar o futuro. Esse diálogo frequente. Isso é tão importante, tão fundamental para a gente construir novas sociedades ou um modelo melhor e a gente se melhorar como ser humano e indivíduo. E isso é tão presente, tão fruto de uma África e de um pensamento antropocentrado que o girê de qualquer candomblé, ele é anti-horário. Ele se roda no sentido anti-horário para nos lembrar, naquele momento inicial, de que o que vai se buscar ali é a ancestralidade, é a memória. Que o que vai se ver ali, que o culto que vai se estabelecer ali, que é a egrégora, que o espaço-tempo que vai se projetar ali, ele acontece dentro de uma dimensão da busca pelo passado, do presente olhar, com o olhar do presente e passado. E isso é, para mim, muito importante. Acho que a gente tem hoje no mundo assim, diversos modelos de presentes que olham o passado como grandes gireis, com grandes rodas ao contrário, como se o relógio voltasse no tempo. Esses novos processos constitucionalistas, de novas constituições, por exemplo, que abraçam o saber tradicional dos povos originários indígenas. Isso é um girê de roda contra o tempo. Isso é o presente, com o olhar do presente, com os instrumentos do presente, olhar e dialogar com o passado. Isso é toda a tua fala. E eu quero que a gente possa viver isso. Para mim, esse pássaro encantado aí do final, que é a Emily lendo. Emily, você tem que ler mais. Mais coisas. Gravar essas coisas todas. Acho que o texto é lindo, mas acho que você lendo, e a gente que te conhece, sabe o pássaro que você é. É completamente magnífico, Emily lendo. É magnífico, magnífico. Eu acho que eu penso muito que faz parte disso. E, enfim, não tenho muito mais o que dizer, Mafalda, porque você disse tudo, mas eu queria destacar essas duas urgências. Uma é, vamos assumir o compromisso de saber ancestral. Quedemos um pouco, quedemos a alma, aquietemos um pouco essa sana pelo moderno, ultramoderno, acalmemos isso, entendemos que só vai haver possível de modernidade se for fazendo um arco longo com o passado. Assim. E a outra é a gente virar gente, pessoas.
sabe? É coletivo. É a gente ganhar sentido dentro dos nossos coletivos, do nosso território. É a gente deixar de ser coisa e deixar de coisificar tudo também. É isso. Maravilha, obrigada, gente. Vou abrir a palavra, então, para rodar na roda. Quem quiser, pega e a gente seguir conversando. Enquanto ninguém pega aqui a rodada, eu corri ali para pegar aqui o livro, que no texto, o Luiz ele traz um pedacinho de um provérbio congolês, gente, que eu amo, e são os pássaros, tem a ver com os pássaros. Eu vou ler ele inteiro. Os pássaros têm asas porque elas lhe foram passadas por outros pássaros. Eles voam porque continuam a praticar a arte de voar bem, a mesma praticada por seus ancestrais. Então, voemos. Voemos alto. Voemos alto. Deu vontade de pegar a palavra. Pedir licença a vocês, pedir licença a todo mundo. Obrigada pelo convite. A Ana que me passou o link rapidamente. E sou apaixonada pelo Simas e ver Marília, ver a galera aqui é muito bom. O texto traz para mim essa relação com o tempo que eu fico com essa sensação, não tenho a certeza que ficaram embutindo na gente um tempo que não é real, né? Um tempo totalmente artificial e que a gente se deixa levar, e a sensação que dá é que a gente fica correndo atrás do nosso próprio rabo o tempo todo. A gente já acorda devendo coisas, né? E se a gente não se atentar que temos o nosso próprio tempo, né? A gente fica doente. Eu gosto muito de estudar o sincronário e que fala do tempo cíclico, né? E como nos embutiram esse lugar do calendar, que calendar é cobrar impostos, né? Então a gente já cria uma relação com esse tempo que jogam na nossa cabeça, nos nossos corpos, que é esse lugar de acelerado e que não nos pertence. Quando a gente se alinha com os elementos da natureza, quando a gente se alinha com a lua, com o sol, a gente traz um outro respirar, né? E aí eu acho que quando o Jorge fala aí, precisamos ser mais gente, eu concordo com ele plenamente. Acho que a gente tem que ficar atento, porque somos muitos aqui, e cada figura aqui responde ao tempo de uma forma, né? Somos muitos universos compartilhando espaços e tempo. Então, que tenhamos mais tranquilidade mesmo para se escutar. Eu acho que é o grande lance, porque tempo é arte, né? A gente vê a natureza, a abundância que tem aí no nosso entorno e a gente fica numa escassez, não só de tempo, mas de tudo, né? Nos impregnam que a gente tem que estar buscando coisas que não nos são necessárias, né? A gente precisa olhar e acreditar nos nossos desejos, nos nossos sonhos e seguir com eles, e viver esse tempo mais criativo, que é nosso, que está na gente, que é só a gente despertar para ele, né? Acordar desse corpo adormecido, desse tempo adormecido que está em cada um de nós, cada uma de nós. É isso que eu queria dividir com vocês. Passa a palavra. Eu acho que lembrar, né, Angélica? Eu acho que é só a gente lembrar. Lígia, quando é o dia fora do tempo? É julho. 25 horas. O calendário maia,
que é o único calendário que é lunar e solar. O dia 25 é o dia fora do tempo. Então, se a gente se colocar no dia fora do tempo, a gente vai realmente entrar na sintonia do tempo cíclico, né? Aquele tempo que não é linear, né? Aquele tempo que é atemporal. Só para lembrar aí, eu me lembrei de uma coisa também, que um biólogo fala o seguinte, tem a ver com essa coisa do tempo também. Ele fala assim, a vida de cada ser vivo não começa com o seu próprio nascimento. Ela é muito, muito mais antiga. A gente falar da ancestralidade, mas ele fala assim, e se a nossa vida começa bem antes do nosso nascimento, então ela termina bem depois da nossa morte. Então isso é bom para a gente, né, ampliar a nossa experiência com o tempo, né? Eu acho que tudo nos dá a oportunidade, né? Que também é um tempo, né? Que aí a gente vai falar do tempo Kairos, que é esse anjo Kairos, que aí a gente vai falar da Grécia, mas que está tudo ligado, né? Com os iorubais, com os indígenas, com todos os ensinamentos desses povos maravilhosos que a gente é feito, né? É feito. Mas a gente está vivendo um momento oportuno, né? Que eu acho que o Simas e o Rufino também, eles apontam isso, né? Essa coisa do alargamento do tempo e dessa tarefa de encantamento, né? Porque tá cheio de morto, tá cheio de vivo morto, né? Tá cheio de vivo desencantado aqui, né? A gente está vivendo essa experiência claramente, não precisa nem falar, né? Mas agora esses encantados, né? Que já passaram para o futuro, já passaram para outros planos, e que a gente tem dentro da gente também, e a memória, e a conexão com isso tudo, né? Só faz a gente afirmar a vida, né? Afirmar. Aí, como ele fala, é bonito quando ele fala, né? Ele fala eu notei aqui um pouquinho isso, ele falou, não basta utilizar as folhas, não basta isso, né? Preciso cantar, preciso dançar elas, né? É preciso viver tudo isso, né? E afirmar a vida. É muito bonito como eles, né, colocam a gente dentro dessa teia da vida, né? Essas conexões são invisíveis, mas são tão reais, né? Tão mais reais, às vezes, do que as visíveis, né? Tão mais reais. Muito bom. E o teatro é tanto isso, né, Lídia? O teatro é tanto cantar a folha, né? Acho que o maior ensinamento que eu aprendi na minha experiência na Sede de Mistérios, que foi a minha maior escola, e aquela que me formou, é isso, é da gente encantar nada é só aquilo, né? Nada é só aquilo. Acho que você tinha muito esse trabalho conosco. Olha, estar aqui com esse corpo fazendo isso não é tem muita coisa envolvida. Então, tomemos o tempo, fique aqui, pense, reflita, encante, sacralize esse momento. Cada coisa, cada arrumação, cada jantar aí na Seis Mistérios, cada ensaio tem essa dimensão, e eu tenho absoluta certeza que você pode levar isso para a vida. A vida. Tudo é ritual, né? Tudo é ritualizado. Tudo é ritualizado. É importantíssimo, gente, isso. Porque isso faz a gente pensar melhor, de forma mais moderna. Você quer ver? Ela lendo aí a bio, ela falou sobre eu ter lançado Marcos, Lili e todos que estão aqui. O maior edital do Ministério da Cultura. E esse edital, ele de fato foi impactante, ele foi grande, coisa e tal, mas ele só foi possível porque, de alguma forma, antes de fazê-lo, eu estava lá para escrever um edital, óbvio, mas antes de fazê-lo, o que eu fiz? Eu dei passos atrás, como se eu quisesse recontar a história daquela secretaria. Então, eu voltei lá no Mambert,
Sérgio Manberg, que foi o primeiro secretário da Cidadania do Ministério da Cultura. Sérgio Manberg. E que foi? Que foi essa volta? Eu fui fazer uma reunião do colegiado, do grupo de indígenas que pensavam a questão cultural. Então, eu fiz uma reunião do colegiado indígena, eu reuni lá eles para ouvir, ficamos uma semana. Então, eu tive que primeiro batalhar recursos para trazê-los, tirá-los e criar lá um espaço dentro do Ministério para me colocar e colocar minha equipe para ouvi-los. E depois eu fiz do Cultura Popular. E aí a gente lançou o maior edital do mundo, mas, na verdade, ele é o maior em prêmio, mas ele é maior em número de inscritos. Agora, por que ele é o maior número de inscritos? Porque eles construíram comigo. Imagina, cada indígena e cada gente de cultura popular que ficou uma semana em Brasília falando, na hora que ficou pronto, eu, obviamente, fiz uma pagelança, fiz uma gira fenomenal para lançar ele, óbvio, e dizendo, olha, foram vocês que fizeram, eu só escrevi, só... É claro que eles iam botar aquele edital embaixo do braço, Leandro Gomes de Barros, e ir divulgando em cada rincão, em cada canto, em cada lugar do mundo. E aí, obviamente, a gente bateu recordes de inscritos, foram 5.700 pessoas que se inscreveram para o edital de 500 prêmios. Assim. Aí você falou do maior, eu fiquei tentando lembrar, meu Deus, maior, aí eu acho que foi pelo número de inscritos. Aí... Mas eu acho que é isso, sabe? A gente ritualizar as coisas. O teatro ensina muito isso. A Cia de Mistérios, olha, a Cia de Mistérios é ótima para ensinar isso. A Lígia Marília, a Mafalda, a Beth Bell. A gelança pura! Vou pegar aqui para tentar fazer uma costura com o tema do festival, da arquitetura, enfim. Sei que tem um monte de gente da arquitetura aqui, provocá-los e falar também. Enfim, eu fico pensando como é que a gente pensa espaços tão desencantados, né? Como é que a nossa maneira de desenhar e construir desencarnado disso tudo que a gente está falando, né? Não tá conectada aos rituais, seja eles quais forem, não está entendendo que as coisas que estão ali não são coisas, porque está justamente coisificando tudo que está ali, né? Acho que é muito presente isso. Desde os materiais que a gente trabalha, né, quanto ao terreno que a gente vai trabalhar, tudo é coisa. Então, há também uma pressa imensa, né, uma pressa que não é, acho que não é próprio da arquitetura, é uma pressa do nosso tempo, que faz com que tudo tenha que seja feito muito rápido, e com isso, menos tempo ainda de dilatação da experiência do território, de dilatação do encontro com as coisas que estão no território, né, de possibilidade de criação durante a feitura, de desvio, de descoberta. Tudo isso está muito fora das nossas ferramentas, dos nossos métodos, dos nossos corpos. Eu sinto isso de maneira muito profunda. Claro que há exceções, a gente leu ontem um texto que é uma exceção, né? A isso que a gente está conversando. Mas me parece assim que a força desse encantamento que a gente está falando hoje aqui precisa ser comida, pegando aí a fala da Mafalda, comida por nós, né? Aí louvando a sabedoria de Exu, para poder, para a gente poder repensar como a gente vem criando os territórios, né? Que contribuem para a gente se desconectar da Terra, talvez, ao invés de a gente se conectar. Eu gosto muito de uma fala do Ailton Krenak, que
que eu tenho falado bastante. São várias falas, acho que tem uma onda, né? Muitas pessoas falando e tal. Mas isso me tocou especialmente, que ele vai falar que a gente mora em cápsulas de isolamento. Acho que nos tocam diretamente aqui, né? Como é que, tenho falado isso, como é que a gente deixa de projetar a cápsula de isolamento para projetar antenas de conexão? É aí o desafio. É um encantamento da arquitetura, né? Estamos precisando do urbanismo, da cidade. Ele fala também, porque ele, né, ele fica muito repercutindo, né, dentro da gente, porque ele vai falar também da ancestralidade, que quando a gente invoca a ancestralidade, a gente cria uma espécie de convulsão planetária, né, que ela não está localizada em uma geografia, porque é uma expansão. Ela não tem limite, ela não está limitada, ela se expande, é uma expansão, né? E é um desafio mesmo, né? Porque o que a gente quer é o impossível, e eu acho que essa que é a grande parada, a gente tem que seguir pedindo atrás do impossível, né? Eu sempre penso nesses momentos, né, tão difíceis, e que, óbvio que nesse momento de pandemia, né, tudo fica muito mais latente e exposto, mas a gente sabe que é isso também, né, uma luta muito ancestral. Então, eu sempre também gosto de pensar no meu ancestral, na minha ancestral, ou nos meus ancestrais que conseguiram fazer a travessia no navio negreiro, né? Eu gosto de pensar nessa força e de pensar no Quilombo dos Palmares, né, que resistiu 100 anos. Isso é pensar o impossível, com toda aquela tecnologia, né? É uma tecnologia, então, quando a gente fala de ancestralidade, ela é uma tecnologia, é um pensamento, é uma filosofia mesmo, né? Então, quando a gente vai pensar nisso, né? Nas pirâmides, nessas coisas impossíveis, né? Eu acho que isso ajuda a gente a seguir esperançando, né? E pensar em continuidade também ajuda a gente esperançar, porque a Georgette Fadel que fala, a gente já ganhou, pode ser que não seja agora, mas a gente já ganhou. Então, a gente vai pensar em continuidade, né? Quilombo dos Palmares pensou em continuidade, por isso resistiu 100 anos, né? Então, a gente vai ter uma resistência, porque a gente também vai virar ancestral, e a gente vai deixar essa sementinha de expansão plantada, né? Também. Eu não sei, eu gostaria de ler para vocês aqui um poema que eu escrevi, se vocês me permitirem, claro. Posso? Uma honra. Claro. Por favor, Mafalda. Por favor. A ancestralidade me guia. Meus passos vêm de longe, enraizados de África, pisando sobre as águas do Atlântico Negro, boiando nas ondas das memórias, no vai e vem dos cabelos da Calunga, morada profunda da ancestralidade, mergulho do desespero, corpos atracados no cais da dor, olhos vendados pelo medo, lágrimas cristalizadas em café e açúcar. Suor de sangue escorre no rosto. Olho para o céu, o sol me dorme, o sol me dorme, o sol me dorme. Caio no berço d'África, saberes transladados são semeados dentro do meu corpo, ori, terra. Eu sonho preto,
Sonho felicidade. Sonho África entrando em mim e acordo um corpo continente, terra fértil de memória, contendo liberdade. Lindo! Lindo, lindo! Maravilhoso! Liberdade! Liberdade! Liberdade, vamos ecoar a liberdade, meu povo. Lindo demais. Ficamos até mudos agora, Mafalda, diante de tudo isso. Ficamos em suspensão, em suspensão. Em suspensão. É. Voando. Nós estamos voando, né? Voando. Abrindo outros tempos. Dizem que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? Como é que é, Lili? Dizem que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Então, vamos fazer valer. Vamos fazer valer. Vamos fazer valer. É muita Vamos luta. fazer valer. Vamos honrar. Muitos, né? Aí a nossa Gamboa, morrendo de saudade da Gamboa, eu mudei aqui para São Paulo e logo veio a pandemia, eu não consegui voltar mais aí para a nossa terra sagrada, né? A nossa terra encantada, né? A nossa terra de liberdade, onde tão maltratada. E é isso, a gente precisa seguir com os nossos invisíveis, né? Esse pensamento é visível, invisível, humano e não humano. Hoje em dia eu até fico pensando, tá, Jorginho, que eu pensei, a gente precisa ser mais bicho, até. Porque ser mais humano... Está falando, né? Porque nós fomos animalizados, né? O colonialismo, ele trouxe isso, a civilização, né? A civilização, ela é forjada e ela, para assinar, né, a escravização, né, dos povos, eles tiveram que fazer o quê? Animalizar. Ah, mas eles são muito próximos aos animais, não entendendo nada. Então, por isso que eu tenho pensado mais assim, que a gente precisa ser mais bicho. Mais bicho. Se não mais bicho, que a gente pelo menos reaprenda a falar com os animais, né? Tem que aprender as falas dos bichos, das folhas, né? Da água, lembrar que nós somos 70% água, nós somos muito mais água do que matéria, né? E fazer transbordar as nossas nascentes. Nossas nascentes, né, elas vão secando. Então, fazer transbordar essas nascentes. Se a gente conecta, é possível a gente fazer transbordar essas nascentes, né? Reflorestar o corpo. Reflorestar o corpo, tem que reflorestar o corpo, né? O reflorestamento do corpo que vai ajudar a gente a quebrar esse monolito colonial que a gente carrega na nossa cabeça. E no corpo também, né? O corpo domesticado, o Luiz vai falar muito também, né? Desse corpo domesticado. Então, é isso, né? É um processo mesmo que a gente vai passando, né? Essa tomada de consciência que a gente vai tendo, né? Todos nós, né?
Eu nasci preta, mas eu não. Teve um momento que eu fui também me entendendo que ser preta, muito além da minha pele, né, desse nosso maior órgão. Né? Como as danças, a gente vai trazer as danças, né? A gente vai trazer esses rituais, a gente vai trazer a dança dos orixás, a gente vai trazer a dança dos povos originários. Não é uma dança, não é um passo. É isso, a gente está movimentando uma ancestralidade, a gente está movimentando esses saberes. Esses saberes, que também é isso, eles vão falar, né? Não é que é para um saber apagar o outro, mas tem que acontecer essa trançagem. Né? O mestre Muniz, se você pegar, né, os livros dele, ver uma palestra dele, até ele falar, né, do pensamento Nagô, até ele falar da filosofia ancestral, por que ele vem falando primeiro da filosofia helênica, primeiro, por que ele vai falar de todos primeiros os pensadores, os filósofos alemães, para a gente entender e ele está iluminando o quê? Se é tudo tão cruzado, se é tudo tão trançado, tudo tão igual, por que esses outros saberes foram subalternizados? E foi dito que não era saber, se é tudo tão igual. Então, você vai ver, ele vem falando de tudo para ele poder trazer África. Ele faz a cruza, né? Ele faz a cruza, mas é isso, é para iluminar, Por que esses saberes foram subalternizados e descartados se é tão igual? O nosso calendário é 2021. Oi? Oi? 2021? É a partir da onde, né? É a partir da onde? É a partir da onde? Né? Então, porque eles, né, no texto também, né, vai falar desse desaprendizado, né? Porque a gente precisa desaprender, porque a própria instituição de ensino, ela colabora, né? É um ensino que colabora, que funda todo o racismo, todo o preconceito. Né? É esse ensino, é esse sistema de ensino que joga todo esse saber fora. E que diz isso não vale, o que vale é isso. Então, a gente tem que desaprender mesmo. Tem que desaprender, que são coisas que a gente não se ensina na escola. É muito triste a gente precisar ter uma lei, né? Fazer uma lei 10.639 para poder ensinar, trazer os ensinamentos africanos, afro-brasileiros, indígenas para a sala de aula. É uma vergonha, é muito triste. É uma vergonha. Ok, é uma vitória nossa, né? Mas é uma vergonha. O povo que fundou esse país, que construiu tudo isso, né? Que construiu tudo isso, até hoje. Eu estava vendo uma matéria, né? Aí, não sei se era Globo, não sei, falando aqui do Museu da Língua Portuguesa, e o repórter ainda falando que na descoberta, ainda usa descoberta, não é descoberta, é invasão, a gente também tem que, porque é isso, né? É um genocídio da linguagem. Né? Não vai falar muito disso, né? Desse genocídio de linguagem, desse genocídio epistemológico. Então, a gente também precisa descolonizar também a nossa fala, deixar de reproduzir essas coisas. Porque até hoje vai falar descobrimento. Até hoje na escola, né, Jorge? Quando chegava o 13 de maio, a gente ia fundando assim na cabeça, olhava para a gente, porque ia falar o quê do dia 13 de maio? A nossa história é contada como o quê? A partir do quê? Da escravidão. Mas e aí? Apareceram aqui no Brasil? Não tem? E a história aqui o antes? E o que antecede? Né? Eu fiz magistério pouco tempo atrás. Gente, não falava sobre isso. E o dia 14 de maio? Dia 14 de maio? E o dia 14 de maio? Né? E é isso, a gente não... Como esses saberes não estão na universidade. Não estão.
E quando estão, também vem de uma maneira, né, que, então, não está colaborando, não está dando uma forcinha, não está abrindo um espaço, porque exclui para poder incluir, né, e eu estou falando tudo isso porque eu também fico pensando, eu acredito, eu quero uma emancipação coletiva, uma emancipação coletiva. É isso aí, Márcio. Né? Tem um pensador, não sei se vocês já viram o filme Eu Não Sou Seu Negro. Ele chama Baldwin, esse pensador, ele é de 1924, faleceu em 1987. James Baldwin. Isso, ele vai falar, olha o que ele vai falar, falando da emancipação coletiva, né? Que enquanto o povo preto ele não tiver liberdade, a branquitude também não vai ter. Que a liberdade de um depende da liberdade do outro. Porque enquanto a gente não tiver a liberdade, a branquitude também não vai ter, porque vai ser sempre o opressor. Então, a gente necessita de uma emancipação coletiva. Né? É necessário. O antirracismo, ele ir para uma prática mesmo. Não só, eu não sou racista, não só, né, vidas pretas. O que precisou o George né, ser assassinado para o Brasil ter uma comoção, sendo que a cada 23 minutos, um jovem brasileiro ele é assassinado, não se fala nisso, em momento algum, na mídia, não se fala nisso, nas instituições não se fala nisso, né? E quando a gente fala que é preciso enegrecer, né? É mais amplo, é enegrecer o pensamento, o nosso pensamento, enegrecer, né? Que está ligado com o reflorestar o pensamento. Né? E, Marcos, se me permite, penso também que a gente precisa, além de enegrecer, racializar a política. Uhum. Né? Racializar, né? Trazer essa construção da raça, o que distingue as raças, que a gente sabe que são muitas coisas, e não só a cor da pele, mas o que distingue entender de que forma isso vem criando uma cidade completamente violenta, cruel, excludente, as cidades em si. E isso eu acho muito bom, enegrecer e racializar a política, as políticas, as nossas discussões, tudo, é muito importante. Sim, porque quando acaba que a gente fala em racializar, é como se branco não fosse raça, né? A grande parada é que daí só o negro é racializado, né? Aí vem a frase da Lia Schumann, não sei se vocês sabem, a Lia Schumann é uma... Puta, agora eu não sei dizer, mas ela é branca, mas ela fala essa frase que eu acho sensacional, que é: a branquitude é uma particularidade que se considera universal. Uhum. Exatamente isso, né, Helena? Total. Importante a gente aprofundar essas discussões, nesse momento, sobretudo. Muito bom. Agora voltando à nossa floresta cidade, pensando em habitar nessa cidade. Ainda estamos na floresta, Lígia. Não caímos. Pensando no nosso bairro, na sua querida Gamboa, pensando em como habitar essa cidade, né? Como reflorestar nosso próprio corpo, né? Como pensar o corpo como corpo, casa, cidade, coletivo, né? Cosmos, né? Como é tão forte, por exemplo, os iorubás têm uma relação completamente única, no sentido de como os indígenas, que fala que o sagrado e o profano não tem essa dicotomia, não está separado, né? E a prática a gente precisa praticar isso no nosso habitat, na nossa maneira de viver, do nosso modo de viver na nossa cidade, no nosso bairro, né? Isso, a gente pensar na Gamboa, que é um lugar totalmente
sagrado, né? Cheio de camadas da história, da fundação do Brasil, não simplesmente da cidade do Rio de Janeiro, mas da fundação do Brasil, do país, né? Então, assim, é importante também a gente pegar todos esses ensinamentos e partir para uma prática deles, né? Partir muito para essa prática. Eu acho muito lindo a proposta da Yazana quando ela faz para a gente esse simpósio, essas rodas de conversa para a gente falar de floresta cidade, floresta afrodiaspórica, floresta mulheres, né? Floresta ameríndia. Amanhã a gente tem floresta construção, com Emily, com o Armazém Cultural, trazendo para a gente a questão da construção, da arquitetura, né? A sexta-feira tem Floresta Extinção, sábado tem Floresta Cultura, né? Onde a gente vai estar, né, amalgamando todos esses saberes e trazendo tudo isso para a prática, né? Para as cruzadas, para cruzar tudo isso, tecer um bordado cósmico e mandar ver. A gente tem que praticar isso, né? Praticar com os nossos ritos, que são ritos que a gente vai lembrando, né? Que a gente tem memória, né? A gente tem memória. Quero aproveitar também e avisar que agora tem uma roda agora também às 21h, que é com o Mississippi Delta Blues. Ele vai trazer vários músicos dos Estados Unidos, fazer um mix aí de Brasil, Estados Unidos, e se chama Música que Registra a História. Então, estão todos convidados, daqui a 10 minutos, estamos noutra roda. Ô, Elza, desculpe. Exatamente. E o filme da Tia Seata? Não, ela não vai poder fazer, Não. ela teve um Tá. problema e não vai poder participar dessa vez. Tá. Mas amanhã a gente tem às 15h o filme As Casas do meu Pai, com a Zoe Anastasaski e a Luísa Nobre, uma roda de conversa às 15h. Tá? Em homenagem a Demetri, né? Que em homenagem a Demetri Anastasaski. É homenageado do festival e que é foi um grande arquiteto, é um grande arquiteto, depende da perspectiva que se fala, aqui do Rio de Janeiro e da região portuária, né? Morou na região portuária. Gente, a gente tem finalizado as nossas rodas, pedindo para as pessoas escreverem no chat uma palavra, uma frase que está reverberando em si. E eu vou lendo essas palavras de todos nós, e depois vou pedir para a Mafalda fazer talvez falar de uma outra poesia sua, ou fazer uma fala final, ou não sei, alguma coisa assim, se Jorge também quiser fazer alguma coisa. A gente tem fechado de maneira poética, né? Então eu convido vocês, já que eu sei que posso tirar essa casquinha, vamos tirar essa casquinha, né? Se vocês quiserem, ou se quiserem apenas dar um tchau também, fiquem à vontade. Posso só mandar um beijo para a Mafalda? Para minha mãe, para o meu pai, para você. Adorei te ouvir, deu uma saudade imensa. Eu quero aproveitar também para agradecer a Mafalda Pequenino, a Jorge Freire e a todos vocês que estão aqui presentes, né? Uma honra a casa, o meu espaço aberto de cultura, estar recebendo vocês nessa roda de conversa, junto com a nossa curadora Yazana Guizo. O meu agradecimento. Sorte, sucesso e muito axé. Agradecimento a você pela recepção, Elza, por estar nos acolhendo aqui nessa casa virtual. Né? E a Zana, Elza, acho que tem um poema que eu não sei se eu decoro ele, se eu tenho decorado tão certinho,
Mas ele é bem a síntese desse cidade-floresta para mim, da importância e da responsabilidade que a gente tem em tudo que a gente discutiu hoje e também de pensar a cidade, as pessoas da cidade, de forma mais humanizada. É lindo, ele fala assim, ó, a história humana não se desenrola apenas em campos de batalha ou em gabinetes presidenciais. A história humana também se desenrola em quintais, nas casas de subúrbio, nos namoros de esquina, nas casas de jogos, nas escolas, nas usinas, fábricas, nos prostíbulos. E disso, eu que quis fazer a minha poesia. Dessa matéria tão humilde, tão humilhada, dessa vida obscura, injustiçada, porque um canto ele não pode ser uma traição à vida. Um canto não pode ser uma traição à vida. E só será justo cantar quando o nosso canto arrastar consigo pessoas e coisas que não têm voz. Axé. Eu quero esse poema para mim. É do Ferreira Goulart, eu te passo. É do Ferreira Goulart. Que lindo! Qual é o nome? Jorge? Qual é o nome, Jorge, do poema? Eu não me recordo agora. Eu vou pegar e passo para vocês depois. Eu decorei ele bem há muito tempo, né? E tá aqui guardado. Vou ler, então, aqui, gente, o nosso chat. Obrigada, liberdade, a vida é voo, desembrutecer. Precisamos recuperar nossa energia de encantamento com o mundo. Cantar a folha é reverenciar a permanência da árvore. Ser mais bicho. Ancestralidade é se conectar e expandir nossas raízes. Liberdade! Escuta atenta e ações coletivas para nutrir. Os ventos ensinam. Reflorestar os corpos, reflorestar o coração. A vida é voo. Insistir com o voo acima do incêndio. Liberdade. Cruzos. Mafalda, com você. Ai, meu povo, só agradecimento. Não sei, será que vai ser longo, meu Deus? É porque como tem a ver com o nosso, com o tema de agora, chama Batuque. Vai, 5 minutinhos temos. Opa! Veio de lá, de além-mar, da terra dos poetas do feitiço, no balanço das águas de Iemanjá. Transladado, ele é Cumba, é sagrado, filho de Banto, Jeje e Yorubá. Ressoou no coro a diáspora africana, sincopado em memória, não se deixou escravizar. Aportado no Brasil, assentou seus saberes na senzala, mandingando resistência em cantos de trabalho, entoou a liberdade, bateu asas e voou, abre alas da identidade. Firmou ponto no terreiro, dando passagem para o candomblé, batucada cardíaca, comandada pelo rum, rumpi e lé. Sem barrar a lei da gira, sai rodando e se mistura, subvertendo a entidade do samba e afoxé, cadenciado com muito axé. Sim, é semba de Angola, é bamba, sobe morro, faz alvoroço, ritmado do pé até o pescoço, ori é corpo que enginga, swinga e gargalha. Desce para o ponto de encontro a reverenciada encruzilhada. Na palma da mão, a malandragem é orquestrada. Prato e caixa de fósforo também é instrumento. Recria-se mundo, esse é o movimento. Perseguido e marginalizado, teve que seguir na luta. Herança ancestral fez iriguidum no maculelê, birimbau da capoeira de Angola e regional. Banzo em ladainha é saudade umbilical. Festejo com marchinha, que tititi é esse? É coroado carnaval. Espelho da alegria, desfila na avenida, cantando a alforria. Adorado por sua comunidade, ele é o tal. Comexu comeu tudo e cuspiu de forma transformada. Padê
afro-brasileiro, soando forte, o ganzá, reco-reco, agogô, cuíca, tamborim, bumbo e pandeiro. Saracoteia no popular, descendo em samba de roda. Jongo, maracatu, coco, sambafros, reisados, ijexás, boca de orixá, vodum e inquices, tambor fala. É feitiço de força motriz, som do Atlântico Negro, em ritmo de fé, deixa fincado sua raiz. Axé Babá, meu povo, muito obrigado. Lindo, 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 lindo esse projeto. Projeto não, né? Como Lídia diz, ação. Ação. É ação. Não é projeto, é ação. Te amo, mama, saudade imensa de todos. Também quero esse poema também. Ah, esse é meu também. Maravilhosa, maravilhoso. Vamos que vamos, vem, gente. Obrigada, gente. Lindo. Axé, axé, se cuidem. Saúde, 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 a Totô. Márcio, te amo, beijo. Te amo, Jorginho. Beijo. Beijo, Aninha. Maravilha, que maravilha. Lelê, que saudade!